beijo, tchau! Oi, galerinha! Tudo bem? Aqui é a Tia Nana do canal É Hora de Quê? E agora é hora da nossa história. Eu fico muito feliz quando eu gravo vídeo de história, porque eu amo contar história, né? E eu gosto muito de compartilhar o conhecimento, aquilo que a gente aprende na Palavra de Deus. E hoje a gente vai aprender a história de Zaqueu. Eu sei que você já ouviu a história de Zaqueu, mas você vai ver aqui, a gente ilustrou a história, vai ficar bem legal. Eu espero que você goste da nossa história. E depois, compartilha esse vídeo, manda aí para os seus amigos, ajuda a compartilhar, levar a Palavra de Deus para todo lugar. Ativa os sininhos aí para receber as nossas notificações e curte aí o nosso vídeo, tá bom? Deus te abençoe, vamos de história. Esse é Zaqueu. Esse homem, ele era um cobrador de impostos. E ele morava numa cidade chamada Jericó. Na época de Jesus, essa cidade era uma cidade muito importante, porque todas as mercadorias, tudo que chegava para Palestina, vinha por Jericó. Então, assim, era uma rota de entrada de mercadorias. E lá existiam esses homens que eram os cobradores de impostos, né? Também chamados de publicanos. Então, tinha muita gente que não gostava deles, não. Não gostava deles porque eles cobravam um pouquinho a mais. Ou seja, vamos supor que uma criança precisasse comprar um caderno. O caderno custa R$10. Só que de imposto tinha que pagar R$11. Só que eles cobravam R$15. Eles cobravam muito mais. E aí a pessoa tinha que pagar R$15 naquela mercadoria. Mais ou menos assim. Só para você entender. Então, ele era cobrador de impostos. Todas as mercadorias que chegavam tinham que passar por ele. Ele era tipo um guarda ali, né? Tinha que olhar tudo e tal. Então, as pessoas ficavam meio assim, porque ele era judeu. E esse imposto nem ia para o povo de Israel, nem era para o povo de Israel. Era para o governador, era para o chefe deles ali. As pessoas ficavam muito bravas com isso, porque ele oprimia a vida das pessoas, né? Esse administrador daquela época. Então, Zaqueu era um homem menosprezado pela sociedade, as pessoas não gostavam muito dele. E um dia, ele soube que Jesus iria visitar aquela cidade. E Jesus chegou naquela cidade e começou a andar por aquela cidade. E aí as pessoas começaram a juntar e juntou muita gente para ver Jesus. Jesus chegou na cidade. E à medida que ele ia andando, se aproximando, as pessoas também iam chegando, as pessoas foram chegando, foram ficando em volta de Jesus e foram ali, ó, se juntando, se aglomerando, igual a gente está aí evitando, né, na nossa quarentena, mas as pessoas lá não estavam evitando, né? Não precisava disso. Ao contrário, começaram a chegar perto, e aí, de repente, como a tia falou, o Zaqueu ouviu falar que Jesus estava lá. E ele também se aproximou. Só que ele não conseguia ver Jesus, ele não conseguia. E ele olhava para cá, olhava para lá, olhava para cá, olhava e não conseguia prestar atenção, ouvir o que Jesus estava falando. E aí ele teve uma grande ideia. Por quê? Ele era baixinho, sabe? Ele não era um homem alto, ele era mais baixo que as pessoas que estavam lá. Algumas pessoas, inclusive, para ver Jesus, subiam nas pedras, em caixotes, porque era muita gente em volta de Jesus, muita gente mesmo. Aí Zaqueu teve uma grande ideia. O que ele pensou? Ele olhou e viu que tinha uma árvore pertinho daqui. Aí ele falou, eu vou subir nessa árvore e vou ver Jesus de lá de cima. E aí, olha, ele começou a subir. E ele chegou de lá de cima e ele conseguiu ver Jesus. Conseguiu entender o que Jesus estava falando, estava dizendo. E todo mundo ficou muito espantado, sabe? As pessoas começaram a olhar e, olha só, olha lá em cima da árvore. Olha isso, meu Deus. E ele estava feliz da vida porque tudo que Jesus tinha pregado, tudo que Jesus tinha falado, ele prestou atenção e conseguiu ouvir. E naquele momento, Jesus também viu. Jesus chegou, foi se aproximando. Aí as pessoas foram abrindo caminho para dar caminho para Jesus. E Jesus se aproximou da árvore e falou para Zaqueu assim, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou lá para sua casa, vou ficar na sua casa. Eu vou me hospedar na sua casa. Olha, aquilo para as pessoas
foi um absurdo, porque eles não gostavam de Zaqueu, né? Eles tinham raiva de Zaqueu. Zaqueu ficou tão feliz, mas tão feliz. E lógico, né? Eu no lugar dele faria a mesma coisa, não faria? Você também. E aí, Zaqueu então obedeceu a Jesus. E aí Zaqueu pensou, vou descer da árvore, porque eu não tô nem acreditando nisso. Ele vai na minha casa, ele vai lá em casa. E aí, ó, ele desceu da escada e chegou, da árvore, aliás, da escada. E aí ele foi até Jesus. E Jesus falou, vamos lá que eu vou para sua casa. E as pessoas ouvindo aquilo acharam aquilo absurdo e começaram a murmurar. O quê? Na casa dele, na casa desse publicano? Eu não acredito! Como ele? Como pode? Na casa desse homem. Esse cara é muito errado, ele cobra mais os impostos. E todo mundo falava tudo dele, porque eles achavam que ele era um cara que amava o dinheiro. Mas eles todos iriam se surpreender. Sabe por quê? Porque chegando lá na casa de Zaqueu, Jesus conversou com Zaqueu e pregou só para ele. E ele ouviu tudo que Jesus tinha para falar para ele. E ele aceitou a mensagem e falou para Jesus assim, eu vou pegar metade dos meus bens, metade de tudo que eu tenho e vou distribuir para os pobres, para as pessoas que não têm condições, para as pessoas que não são tão favorecidas. E eu vou dividir. E tem mais, todas as pessoas que se sentiram enganadas por mim, prejudicadas por mim, eu vou devolver 4 vezes mais o que elas acharem que eu roubei. Gente, e ele fez muito mais do que até a justiça na época cobrava que eles fizessem. Todo mundo que entrasse na justiça lá, requerendo alguma coisa, né, querendo alguma restituição, ressarcir algum dinheiro, a justiça condenava as pessoas a pagar 1/5 da dívida, né, de juro, como se fosse um juro. E ele não quis nem saber disso. Ele disse, eu vou pagar 4 vezes mais. Então, ele não fez só para mostrar para as pessoas, não. Ele fez e também não fez esse ato, não tomou essa atitude para dizer assim, a salvação é pelas minhas obras, pelo que eu faço. Não é, porque ele sabia que não era. Ele fez como uma oferta de gratidão, ele fez como um quebrantamento de coração. Por isso que ele fez isso. Então, crianças, que em nome de Jesus, você que está nos ouvindo agora, você também entenda que a gente também precisa quebrantar o nosso coração e deixar Deus falar em nós e trabalhar em nós aquilo que a gente precisa melhorar na nossa atitude. E que em nome de Jesus, a sua casa seja uma casa visitada por Jesus, uma casa que é glorificada, uma casa cuja presença de Jesus cheire a casa toda, perfume a casa toda, que Jesus possa morar na sua casa também, no seu lar, na sua família, tá bom? Deus te abençoe e eu espero que você tenha gostado dessa história. Um grande abraço, um beijo da tia Nana.